Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 16 de abril. Com essa música maravilhosa. Bom dia, Mauro. Olha aí, Mauro. Pra tu lembrar do Sul. Bom dia, Fran. Bom dia, Carolina. De novo. Bom dia, Natalina. Essa música é uma das composições mais lindas que tem. Chama Barra do Ribeiro, que é uma região ali perto de Porto Alegre, na volta do Guaíba. E é do Renato Borghetti. O pessoal aí de cima talvez não conheça muito. E o Diamandu. Bom dia, Cláudia. Diamandu todo mundo conhece, né? O Borghetti é um pouco menos, ele é mais local assim, mas é um expoente no Brasil também. No mundo, né? Bom dia, Isis. Bom dia, Grazi. Esse é o Renato, ó, com a sua sanfona. É uma música linda, né? Bom dia, Conceição. Linda, né? Bom dia, Carla. Esse é o nosso Rio Grande do Sul, com músicos de extrema qualidade. Então vamos lá, bom dia. Essa explosão do Borghetinho com o Yamandu. Bom dia, Ana Tereza. São dois monstros, são dois maravilhosos. E os dois são muito queridos, né? Queridos, muito queridos. Bora lá então. Estamos aqui, ó, finalizando o karma, estamos superando o nosso karma, pelo menos no livro, com o Traleg, Lúcida Letra, nos trazendo esse Dharma. E a gente aqui o expondo. Bom dia, Deni. Então estamos finalizando, capítulo 10, acho que é o último. Quem quiser dar dica de livro, deem dicas. Já deram uma dica, eu vou dar uma olhadinha se vale ler aqui. Eu tinha muita vontade de ler o Buda Dharma aqui, mas é muita coisa, não sei se não vai afastar. Deixa eu mostrar para vocês. Mas aí eu acho que a gente levaria um ano, acho que lendo. Não sei se não ficaria meio demais, mas aqui tá sujo esse meu Buda Dharma, o caminho para a iluminação, que é só a história toda do Buda, né? São 700 e tantas páginas, com esse formato enorme aqui. E isso é um resumo, né, gente? Bom dia, Eliana. E isso aqui é o resumo. Porque o original tem milhares de páginas. Milhares. Ali no início tem uma história, assim. Mas o Buda Dharma, eles fizeram um resumo, deu 1.500 páginas. E ficou muito complexo, né? Aí depois, quando traduziram para o inglês, conseguiram traduzir, enfim, reduziram. Bom dia, Nath. E para o português reduziram também, baseado exatamente na tradução inglesa, para 750. Isso tudo depois de anos de estudo, o quanto podia ser resumido. Mas eu nunca tive acesso ao completo, claro. Mas são milhares de páginas. Bom dia, Ju. Seria interessante, assim, porque tem toda a história do Buda, toda a história do budismo, assim. É muito, muito rico. Mas eu fico em dúvida se o pessoal aqui não vai se assustar, assim, porque não é complexo, é só muito longo, né? Vamos ver. Trabalhando com o karma, trabalhando o karma. Como vimos, o karma é um tópico complexo e não desejamos aumentar a confusão sobre o tema. Precisamos apreciar o seu funcionamento em um nível relativamente simples e pragmático. Bom dia, Ângela. Eu acho que falta isso, falta essa apreciação sobre o karma, assim, quando ele surge, né?
Primeiro eu já comentei isso, primeiro a gente dá uma apavoradinha, primeiro a gente fica feliz quando surge alguma coisa boa, né, pra gente, uma promoção, uma relação, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente se encanta, né? E a gente não se pergunta, como isso foi acontecer, não sei o que, a gente só usufrui, se deleita, né? Não é assim? Mas de qualquer forma a gente deveria se perguntar um pouquinho assim, como isso aconteceu, né? E se maravilhar com esse acontecimento. Bom dia, Aparecida. E a partir daí olhar para o karma também com os aspectos positivos e negativos. E observar, nossa, o que será que vem daí? Né? O que vem com esse acontecimento bom? Apreciar, né? Claro, sem ficar questionando muito. Mas também se perguntar, o que vem daí? O que pode vir dessa coisa boa, assim, né? E aí a mesma coisa quando vem o ruim, né? O ruim a gente já logo diz, por que foi acontecer, né? Logo comigo, por que não vai acontecer contigo? Especial. E aí a gente faz isso. Mas a gente deveria se perguntar, nossa, e o que será que vem daí? Porque nós somos muito limitados para entender os níveis que os karmas funcionam. E às vezes vem uma coisa que aparentemente é ruim, mas não é ruim. Muitas vezes. Muitas vezes ela é a mudança necessária para as coisas. Em termos de priorização das nossas ações, no caso de decidirmos trabalhar com o nosso karma, devemos primeiro nos concentrar em reduzir o karma negativo. Então, de qualquer forma, por mais que karma positivo, negativo e neutro sejam todos, não fazem bem de qualquer forma, óbvio que o negativo faz mais mal, né? É o marvado. Né? Então a gente tenta reduzir o negativo. Evitar certas ações, as ações que identificamos como prejudiciais. Mas também só buscar o karma positivo, só buscar ações positivas e que nos tragam prazer constantemente, isso é um grande problema. Não focamos a nossa atenção ainda em tentar fazer coisas positivas. Nos esquecemos de tentar salvar vidas, apenas tentamos não fazer o pior. Evitar ações negativas é o suficiente no início. Então, pelo menos a gente evita fazer o mal, né? No mínimo. Antes de avançarmos para iniciativas mais positivas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que pelo menos tu evita as ações negativas. Tu diminui as tuas ações negativas. Porque nós temos 3 ações, né? E essas ações são o caminho óctuplo. Os 3 primeiros, depois da visão, né? Os 3 primeiros, bom dia, Fábio, os 3 primeiros elementos do caminho óctuplo. Então tu tem o caminho óctuplo, que é a 4ª nobre verdade, que é visão. Então, se a tua visão está alterada, vai gerar sofrimento. E aí tu tem o karma do pensamento. Vejam bem, quando o Buda fala as 4 primeiras nobres verdades, 4 primeiras do caminho óctuplo, né, de 8, quando ele fala de visão, ele fala de pensamento, fala de fala, né, a fala verbal, e fala de ação de corpo. Mas ele está dizendo karma de pensamento, karma de ação de fala, karma de ação de corpo. Vocês se deram conta disso? Então são os 3 karmas que a gente pode inferir aos outros e a nós. Então o karma de pensamento, se eu pensar alguma coisa ruim para mim ou para o outro, eu já estou gerando karma. Ou boa. Então começa por aí, depois aí vem a fala, né? Daí eu resolvo falar. Aí aquela pessoa que diz assim, né? Muitas vezes a gente não fala isso. Diz, mas eu falo mesmo, eu vou falar, não estou aguentando, eu vou ter que falar. Eu adoro fazer isso. Em seguida eu tropeço no meu próprio karma da fala, né? E aí, vou ter que falar. Pronto, tá feita a porcaria. Aí pode vir ações de corpo, né? De movimentos. E aí depois vem os meios de ações, que são os karmas de ações no mundo. Então os primeiros karmas do caminho óctuplo, primeiro tem uma visão. Ela pode ser uma visão lúcida ou não. Se ela é lúcida, tu já não avança. Se ela não é, logo vem pensamento. Logo vem uma ação de fala. Logo tu vai em busca disso através do corpo. Logo tu cria meios e ações, né, para fazer com que isso funcione de acordo com aquele pensamento, daquela fala. E aí quando tu vê, tu está envolvido. Só que tu para nesses 6 primeiros, que são 8. Tu para nos 6 primeiros momentos. Porque os outros 2, que é a parte de concentração e sabedoria prajna, tu não atinge. Tu para só nos 6 primeiros. Os outros 2 tu não vai fazer.
Porque não pode ter concentração em sabedoria, alcance da sabedoria, se algo está equivocado. Não fecha as contas. Aí tu fica só rodando nos 6 primeiros. Entenderam? E aí do caminho óctuplo a gente percorre 6. E a gente cria daí o samsara. O caminho óctuplo fica sextuplo. Eu estou criando samsara. Quando eu resolvo voltar, ter uma visão de acordo, eu paro. Aí é o que ele diz aqui, eu paro de fazer ações negativas, eu começo a ter uma visão lúcida. Aí eu já estou na concentração, estou na 7ª. Eu me dei conta. Mas eu ainda não atingi a sabedoria, que é a prática, que é a 8ª. Eu sei que é muita coisa, eu fico jogando com isso assim. Depois de uma compreensão, vocês vão perceber. Mas aí eu paro. Aí quando eu vejo, há um momento de meditação e surge sabedoria para aquele aspecto. E aquilo então se dissipa. Aí eu volto de novo no caminho. Vou dissipar mais um. Vou dissipar mais um elemento de pensamento, um elemento que surgiu. Aí eu começo tudo de novo. Um por um. E assim eu passo a vida fazendo. A Ana Teresa Barreto escreveu. Quer que eu coloque uma música, Ana Teresa? Quando eu aprendi sobre o karma, com quem que tu aprendeu sobre o karma, Ana Teresa? Quem foi o primeiro mestre ou instrutor, de acordo com o budismo? A aceitação dos acontecimentos veio em seguida, e isso foi muito bom para mim e para minha vida. Isso é fundamental mesmo, que baita dica, Ana Teresa. Boa lembrança. A aceitação, né? Aceitação é um termo que não é só não é do budismo, né? É um termo da psicologia, né? Um termo da compaixão do ser humano, né? Na religião católica também tem, né? Santo Agostinho, né? A prece. Aceitar as coisas que a gente é. Santo Agostinho? Né? Não lembro direito. Talvez seja. Aceitar as coisas que a gente não pode mudar, né? Porque a gente não tem conhecimento das variáveis. E aí depois tu passa, como ele diz aqui, apenas tentamos não fazer o pior, evitar ações negativas é o suficiente no início, antes de avançarmos para as iniciativas mais positivas. E aí é aquela busca incessante que a gente tem por prazer, né? Por que a gente olha o Instagram? Por que a gente olha as mídias sociais? Por que a gente faz o que faz, né? É sempre em busca de algum prazer, assim. Elimina isso para ver quanto a gente fica de abstinência. Se faz práticas, né, de academia e tudo mais, claro que é pela saúde e tudo mais, mas é pelo prazer, pela endorfina que gera, pela ocitocina que gera, pela adrenalina que gera de estar vivo, mas a gente faz por isso também. Aí a Ana Teresa complementa, com cada mestre e professor eu aprendo um pouquinho e vou somando conhecimento. É assim comigo também. Agora de manhã eu estava estudando um pouco também. Estava vendo algumas coisas. É impressionante, né? O tempo todo. Então o positivo também é um problema. Precisamos superar a necessidade de ter que evitar ativamente as ações negativas. A gente não tem que evitar as ações negativas, né, totalmente. A gente tem que evitar as ações negativas que vão fazer mal a mim, aos outros, claro. Mas não evitar de percebê-las, né, de nos condenarmos, seria a melhor palavra, quando acontece alguma coisa. Ou até evitar que elas aconteçam. A pessoa pegar e ficar congelada. Tem muita gente que congela no mundo. Congela totalmente as suas ações, não sai de casa, não se movimenta, ou se sai, não se conecta. São pessoas que que têm medo, né? E, claro, tem o seu motivo, todo mundo tem o seu motivo, não é uma questão de julgamento. Mas como é difícil superar esses obstáculos, né? Cada um sabe a dor que carrega, né? E aí evita os negativos, mas o negativo é uma fonte de aprendizado, gente. As situações vão acontecer independente disso. E é uma grande chance de aprender. E essa grande chance de aprender, para quem está fazendo yoga dos sonhos, que a gente está começando a entrar a gente entrou nas 9 respirações, agora a gente vai entrar no próximo encontro, sexta-feira, no movimento do Lung, sabe? Então vai fazer com que o Lung, que é essa energia vital, através dos Tsa Lung, através dos canais, e vai movimentando através dos chakras, né? E aí a gente movimenta essa energia toda. Então vai aprendendo a movimentar e percebendo que essas ações são
movimentos de energia. Bom dia, nega. Então, os aspectos negativos são uma grande fonte de aprendizagem. Muita fonte. A Ana Teresa diz, eu li esse livro 2 vezes e com você aprendi mais. Pá, Ana Teresa, tá ferrada. Aí sim. De forma simples, é mais útil nos concentrarmos no que podemos alcançar do que lutarmos com um problema que nos sobrecarrega sem oferecer resultados. A aceitação que a Ana Teresa falou agora, né? E abordar esse problema de forma incorreta é algo que em si mesmo acabará por torná-lo ainda mais penoso. Bom dia, Lu. Então tem aquela turma, né, isso só acontece comigo porque é um desastre, porque não sei o quê, as pessoas são ruins, o governo é ruim, o planeta é ruim. Para com isso. A pessoa não vê que tudo que acontece é por sua responsabilidade total, assim. O budismo aponta 100% para si. Abordar as situações com uma atitude muito punitiva pode ser um exemplo de uma abordagem inábil, em que nos castigamos continuamente pensando, eu deveria fazer isso e não consigo. Por que não consigo fazer isso? Esse tipo de pensamento nos deixa cada vez mais frustrados. E não só isso, né? Através dos estudos da neurociência que eu estou estudando também, esses pensamentos vão criando sinapses neurais. Não é só dizer, vou pensar positivo e minha vida vai mudar 100%. Não é bem assim. Porque há também a questão já comentei aqui, né? A questão sistemática e episódica. A coisa meio que se concretiza quando tu parte para ação, porque só pensar muda canais, mas eles não se concretizam completamente, porque a sabedoria surge quando o episódico e o sistemático se juntam, que é a ação. Tá? Resumindo. Então, quando há o conhecimento e quando há a ação desse conhecimento, aí a sinapse se movimenta. Aí eu penso positivo, beleza, já é menos ruim, né? Já é menos mal. Mas não é o suficiente. Ele funciona. Mas a que ação eu vou conectar agora outras sinapses, outros canais que vão se movimentar e que vão reagir através do impulso de onda, assim. Então, um impulso muito forte causa uma onda sináptica, e essa onda sináptica ela atinge várias regiões do cérebro e acordam as regiões do cérebro que estavam amortecidas. Não tem vezes que algo que a gente vê, que a gente sente, que a gente presencia, experiencia, né, principalmente porque a episódica é a experiência. A memória episódica que é causada é a experiência. Então eu experiencio algo, seja bom, né, ou seja ruim. E não crio um insight. Esse insight, quando a gente fala de insight na neurociência, é uma onda muito forte propulsora que causou esse aspecto de ligar zonas do nosso cérebro que estavam adormecidas. Então, um dia Rita. Então ele dá um impulso muito grande, porque uma experiência foi tão forte, foi tão magnífica, que aquilo ligou todas as outras áreas. Então, é uma energia. Disse que essa energia propulsora tem a força, para vocês terem uma ideia, de todos os celulares do planeta ligados. A mesma força propulsora. Quando um impulso energético de uma onda sináptica, através da conexão dos dendritos e axônios, são ligados assim. Não é qualquer ondinha, é a super onda. A mega hiper das galáxias, entendeu? Através de uma grande experiência. Como é que a gente vê isso no budismo? Aí é o insight, né? Esse momento no budismo, quando a gente traz da neurociência para o budismo e vice-versa, aí, né? É o samadhi, quando há aquele encontro da sabedoria. E aí, tudo se revela. Só que novamente tudo volta ao normal. Bom dia, mãe, tudo bem? Bom dia, Gabi. E aí tudo volta ao normal. Porque a gente não consegue manter todas essas conexões. Então estou falando do budismo, estou falando da neurociência, cérebro, e estou falando de aspectos do budismo. Então esse samadhi que a gente consegue, ele é um falso samadhi. Ele acontece e qualquer outro movimento me tira, qualquer outro impulso. Alguém fala alguma coisa que eu não gosto, ou goste. Eu ouço um som, perceberam? E eu saio. Se eu conseguir manter isso tanto a nível
interno, que é mente, e quanto a nível cerebral, de manter os impulsos ligados e fazer novas conexões, aí eu sou o top das galáxias. Sacaram? E cada vez mais constante. Mas, de qualquer forma, os caminhos foram abertos. Então, fazer aspectos punitivos, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, eu não consigo isso e aquilo, para começar isso é chato, eu não suporto isso. Eu não tenho paciência para pessoas assim. Porque tá tudo nas nossas mãos. Porque a minha família não me apoia. É só vai contigo. Já está sendo muito duro porque tu não sabe o que eu passei. Todo mundo tem uma história, gente. Pior que seja. Vamos no presídio da aula, como eu já fui. Vamos ver as historinhas que essas pessoas têm. Isso não minimiza as nossas histórias. Também são muito fortes. Mas eram devido àquelas condições. E a gente tem que tentar de alguma forma ir adiante. Tem muita coisa hoje, gente. Entrou a Gabi, eu lembrei. Tem a Gabi, o pessoal da acupuntura, tem a Natalina com a constelação familiar e outras ferramentas. Tem o budismo, tem a psicologia ocidental. Tem um vasto campo assim, em que a gente pode trabalhar. Hoje a gente não justifica mais a pessoa ficar, sabe? Não, mas tu não sabe o que eu passei. Não importa. Sempre terá alguém que passou também, né? De alguma maneira. Eu sei que pode soar um pouco duro isso, mas essa é uma posição que eu tenho muito clara, assim. Porque depende da gente quebrar e fazer essas relações dos dendritos e axônios e fazer uma explosão, sabe? E sair do pensamento, ir para a fala e para a ação. E criar meios para isso, os meios hábeis. Dói, machuca, é preciso lidar com coisas do passado, lidar com coisas que a gente não quer mexer, mas é preciso, é necessário. Aí algumas pessoas vão dizer, não é bem assim, tu não sabe o que está falando. Aí a pessoa fica presa naquele lugar. Tem a psicanálise, gente, para quem não quer o budismo. Tem remédios também, para quem precisa. Tem muitas formas, mas é preciso fazer algo. Em vez disso, adiamos os projetos mais ambiciosos e focamos no que pode ser feito. Então, quando eu falo assim, é a existência do Budirado que há em mim. O Budirado é aquele que diz, chega, é preciso fazer. E eu digo isso pra mim, gente, não pensem não. Muitas vezes eu digo, cara, deu, né? Deu. Cada vez eu coloco a corda, eu coloco a vara, né, para pular cada vez mais alto. Para mim, obviamente, né? Eu sou um pouco, eu meio que me judio, assim. Eu tô sempre aumentando essa vara. A Carolina diz que essa minha vara ela nunca tem limite, assim. Ela tá sempre cada vez mais alta, né? Mas é preciso colocar um pouquinho dessa determinação, assim, né? De querer pular uma vara um pouco mais alta, um pouco mais alta, um pouco mais alta. Bom dia, Fredo. A Rita escreveu, nascer também dói, metamorfosear dói, mas é o caminho natural das coisas, exatamente. Nascer, né? Nascer em todas as... Em cada dia é um nascimento, em cada movimento é um nascimento, né? A gente está o tempo todo se transformando. E isso de certa forma, é maravilhoso. E isso vai acontecer independente da gente querer ou não. A Lu vai dizer, é preciso dar um basta em nós mesmos. Exatamente. Agora deu. Esse é o Buda irado, assim. O budismo eu adoro isso, o budismo tibetano tem isso, assim, o Buda irado. Ele vem com Vajra, assim, cortante, assim, ele diz, chega. Acho maravilhoso. Aí muita gente foge. O que eu tenho de aluno que já fugiu de mim. Muita gente, o tempo todo. Pessoas à minha volta. Porque quando tu coloca o Buda irado, as pessoas sumem. Aí algumas dizem, não vou sumir, eu vou lidar com isso, tu vai ver como é que é. E aí a pessoa... Agora, não pensa que só isso sou eu falando. Isso aí é uma instrução do budismo. Não, Jefferson. Eu também passei por isso. Também passei por esse rompante, assim, de mestres direto, assim, agora deu, né, Kyoshin? Te liga? Eu queria morrer. E eu morri. Mas morri. Aí vai dizer aqui, para a gente finalizar. Ao realizar as coisas dessa maneira, vemos com muito mais
clareza as várias coisas que podemos fazer para continuar a melhorar a nossa situação. Então, quando a gente dá aquele passinho assim que dói, que, como disse a Rita ali, se metamorfosear dói, tu vai arrancando aquela exoesqueleto, aquela tudo, e aquilo vai, tu chora, tu sofre, fica 2, 3 dias sofrendo. Mas tu coloca um limite também, porque tem que ter um limite. Porque é autocompaixão, né? Vou sofrer, vou curtir. Existiu muita época da nostalgia, né? Da época do Vinícius de Moraes, da galera assim que eu amo, que eu adoro, assim, passei muito, vivi muito essa época, assim, de fazer a poesia, de sofrer, aquela coisa toda, mas se transformava a dor a dor em rima, em métrica e muita dor, né? Como diz a música. Então, colocar para música, colocar para poesia, colocar para escrita, colocar para as artes, colocar para tudo, ou ir para academia, enfim, para quem é do corpo, né? E para alguns que são mais mentais, cada um usa um meio, não importa. De qualquer forma, vai achar uma forma. E aquilo se transmuta, né? Se transmuta além de ti, assim. E aquilo tu transforma em alguma outra coisa, né? Que não só dor. Mas é preciso haver o rasgo. É preciso haver esse rasgo, essa ruptura, assim. A gente tem muito medo da ruptura. Sabe por que a gente tem medo da ruptura? Vou contar uma história para vocês. Porque nós somos criados... eu não sou contra, gente. Daí a minha mãe, que é extremamente católica, a gente sempre conversa. Ela diz, que bom que tu não fica falando mal da nossa religião, não sei o quê. Eu fui batizado e tudo mais, fiz de tudo um pouco. Mas tem coisas que precisam ser faladas, né? Então, uma delas é essa ruptura, é porque a gente não pode romper a ligação que a gente tem com Deus, né, para quem é católico. E qualquer coisa que a gente faça pode haver essa ruptura. Então, ruptura é visto como uma coisa ruim. Foi pregado como uma coisa ruim, como uma coisa pecaminosa, né, uma estrutura que se corrompe, né? Mas só que nós temos que lembrar que o Deus, para nós, budismo, o Deus está dentro de nós. O estado búdico está dentro de nós, o estado crístino está dentro de nós. Essa busca desse Deus, ele é interna. Então, mesmo que haja uma ruptura, é uma ruptura com a tua mente, o teu eu estrutural, tua base, né, estrutural, que nem é nenhuma base, porque ela também não existe. Mas quando eu faço alguma coisa, eu estou rompendo com essa minha visão ampla da minha estrutura interna. Então eu não tenho que ficar preocupado com o que os outros vão pensar, ou o que não sei o que. Poxa, eu acabei de corromper algo em mim. Uma ligação que eu estava indo em direção ao estado búdico, ao estado crístino, ao estado de abertura da minha própria mente. E aí eu posso me entristecer. Então ruptura é visto dessa maneira, assim. A Rita coloca, as pessoas... A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que me é direito, arrancou-me do peito e tem mais. Chico Buarque, né, com a Rita, maravilhoso. As pessoas têm dificuldade quando ficam diante do espelho e percebem que o único responsável pela própria realidade é a própria pessoa, né? E o espelho hoje em dia, o que é, né, gente? Bom dia, Silvia. O espelho são os algoritmos. O espelho, ele já não reflete mais a mim mesmo. E isso deixa a gente apavorado, porque ele reflete o mundo da mídia, né? Reflete o looping, a existência de um eu colocado assim em diversas facetas. Tem um eu que faz academia, tem um eu que faz yoga, tem um eu que protesta, tem um eu que lê, tem um eu... E tá tudo estampado. E eu vou clicando e gostando de cada euzinho ali no Instagram, ou no Face, ou qualquer lugar, né? E vou eliminando todos aqueles eus que não são eus, que eu não quero ver. No budismo a gente vai dizer, esse também é tu. Olha para ele. Esse reflexo é teu também, né? Tu te identifica com ele também. Aí eu trabalho esses aspectos. Vou trabalhar todas essas estruturas daqueles que eu gosto, daqueles que eu não gosto. Porque todos são eus projetados pelo mundo. Todos são uma cadeia de teia de Indra. Todos são projeções nossas. Tudo que está aí. Porque a gente não tem como fugir dos aspectos de coincidência que o Jung vai trazer. Aspectos coincidentes e aspectos de espelho no mundo. Que é o karma coletivo. Nós estamos nesse mundo, pensa o seguinte, ó, daqui a 100 anos, 150 anos, agora está aumentando a longevidade, né? Está dando mais longevidade. 150 anos, esse grupo de pessoas que está aqui não existirão mais. 7 bilhões. Saem todos os 7 bilhões, entra um outro 7 bilhões.
Isso não diz alguma coisa para vocês? Diz muito, uma conexão kármica de conjunto. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática analítica, se expandem e toquem a todos os seres, e que nós possamos nos transformar em luminosidade para as pessoas, em uma mente luminosa. Ok? Um bom dia e até amanhã, quarta-feira.